Romanos capítulo 8, e para nós de modo geral, mas especialmente para quem não estava, fizemos algumas observações como este. Nós consideramos, e vários outros, como um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Observamos inclusive que o pastor John MacArthur pregou 52 sermões baseados em Romanos 8. E nós tivemos a introdução mostrando os contrastes da vida entre a vida controlada pelo Espírito Santo e a vida entregue à carne. Então, estamos dando seguimento hoje à noite, a partir do versículo 12. E a primeira palavra aqui nesse versículo explica a razão pela qual nós tínhamos de ter aquela introdução hoje de manhã, embora fosse um pouco deslocada no nosso planejamento. Porque, vejam assim o quê? Se a gente não tivesse visto a parte anterior, então assim seria uma palavra estranha, sem muito sentido. Mas assim, pois, ou quer dizer, por causa dessas coisas anteriores, é que nós somos devedores. Porque foi mencionado na primeira parte como Deus tinha providenciado a vida eterna para os seguidores de Jesus. Devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Esses também eram os contrastes feitos nos versículos anteriores. Ou a carne ou o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. E o argumento continua naquela linha, mas entra numa outra fase bem gostosa até, uma fase familiar. Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse fator de morte ou vida tem a ver especialmente com a morte espiritual ou a vida espiritual. Evidentemente não se trata da morte do corpo, que todos nós passaremos. Todo ser humano chega a esse ponto. E essa vida também, vida eterna, mas somente essa vida dada pelo Espírito Santo. Então, o argumento da primeira parte continua, mas é reforçado aqui, trazendo outros aspectos. Eu gosto sempre quando a Bíblia usa linguagem muito positiva. E nós temos um exemplo aqui no versículo 13, onde diz: certamente vivereis. Certamente vivereis. A gente encontra em vários lugares da Bíblia o mesmo tipo de expressão. Não há nenhuma dúvida. As afirmações de Deus, as garantias de Deus são fechadas mesmo. E por isso tem razão dizer assim: certamente vivereis. Porque a condenação do pecado foi assumida por Jesus na cruz, e o Espírito Santo administrou isso. Versículo 14, nós entramos num lugar tão gostoso que nós, como crentes, devemos nos animar, devemos sentir os sentimentos profundos sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Isso entra em choque, inclusive, com mais um dos argumentos do mundo, de modo geral, diz: nós todos somos filhos de Deus. Fomos todos criados por Deus, sim. Mas filhos de Deus no sentido espiritual, no sentido bíblico, não. E não é somente aqui, mas em outros lugares também que a Bíblia deixa isso bem esclarecido. Então, há uma necessidade, um pré-requisito para alguém ser realmente filho de Deus. E isso faz parte do ministério do Espírito Santo, a crença em Jesus Cristo como Salvador. E o ministério do Espírito Santo definido aqui são guiados. Nós temos nossos mecanismos hoje, como o pastor Marcos tentou ontem, ser guiado pelo Waze. O Waze normalmente é um bom sistema, eu gosto de usar o Waze, mas deu no que deu. Outro dia também nós estávamos num táxi e o motorista estava usando um sistema de navegação e a gente estava retornando pela orla, mas cada vez que tinha onde dobrar à direita, o sistema reclamou: dobra à direita, não, siga na frente. A gente vinha para Apituba, por que dobrar à direita deixando a orla? E finalmente eu fiquei questionando isso, disse: amigo, qual o problema com o seu sistema? Ele disse: porque sua rua, o nome da sua rua existe num outro bairro também, Perovaz, lugar assim, não é? E estava querendo nos levar para Perovaz. Então a gente, mesmo geralmente tendo experiências positivas com esse sistema, sabe que são falhos. O Espírito Santo não. Guiados pelo Espírito Santo, guiados até aquele ponto de decisão ao lado de Cristo, e guiados nesta vida até a consumação na presença de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, o espírito de pecado que prevalece na vida sem Cristo, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos: Abba, Pai. Quero primeiro tratar dessa questão do temor. A gente, de vez em quando, tem necessidade de chegar num dos cemitérios da cidade. E certa vez, a mãe de um irmão dessa igreja, nos seus primeiros anos, faleceu. E nós fomos assistir o sepultamento dela no Campo Santo. No mesmo horário, praticamente, estava saindo também o grupo para o sepultamento de um pai de santo. E o contraste no comportamento naqueles dois grupos foi altamente marcante. Gritaria, desespero, tinha até uma moça que desmaiou e tudo isso, e nosso grupo naquela tranquilidade de saber que aquela irmã já estava com Cristo. Uma das nossas missionárias, novas no campo inclusive, ela disse: ora, se eu não fosse crente antes, eu tinha me convertido hoje. Só vendo esses dois grupos. Pois a pessoa sem Cristo tem toda a razão disso. Eu creio que vocês todos já tiveram uma experiência parecida. Uma das coisas mais duras para mim como pastor, eu não deveria ter falado, mas no início do nosso ministério eu falei, eu disse: tomara que eu nunca precise fazer sepultamento de um descrente. Deus disse: não. Quem manda aqui sou eu.
e já tive de fazer várias vezes, mas é duro. É muito duro. Eu acho que depois da primeira, segunda vez eu adotei uma atitude que talvez seja de dureza também, mas eu simplesmente ignoro o caixão e prego para os vivos. Para a pessoa no caixão eu não posso fazer mais nada. Também não quero enganar, mas eu quero pregar a mensagem de salvação, de esperança para quem está vivo ainda. Então, aquela parte de temor. Mas aqui nós temos um contraste grandemente forte. Nós que recebemos esta adoção, temos o direito de nos aproximar de Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Abba é uma palavra que pode ser entendida painho, como dizem os baianos, ou papai. E há uma repetição, porque Abba, Pai e Pai. Reparem que Deus quer que nós o consideremos assim. Claro que nós precisamos ter temor, precisamos ter o respeito, mas Ele também quer este relacionamento dentro da sua família. E quando pensamos nas nossas próprias famílias, quando é gostoso ter esse tipo de relacionamento entre pai, mãe, filhos, tudo isso. Eu dou graças a Deus que até hoje nossas duas filhas ainda gostam de abraçar e beijar o pai. Isso é bom. Mas Deus quer certamente isso e mais, e nós devemos aceitar isso que Ele está nos ensinando, encarando assim como painho, papai, que nos adotou. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nesses anos de ministério, tenho ouvido pessoas descrentes reclamarem às vezes: mas vocês crentes são muito orgulhosos, dizendo que são salvos, dizendo que vão para o céu. Deixe disso. Espera aí. É o seguinte: é o Espírito Santo que está dizendo isso, não sou eu não, eu simplesmente reflito o que Ele declara, o que Ele está deixando bem claro, né? O Espírito testifica que somos filhos de Deus, que temos esse direito de nos aproximar de Deus, dizendo: Abba, Pai. Ora, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. São palavras como essas que fazem com que consideremos esse capítulo 8 tão precioso, tão destacado, porque está indo além, não só falando rapidamente da nossa situação, e sim está descrevendo herdeiros, estamos dentro da família e co-herdeiros com Cristo. É quase difícil mesmo a gente compreender isso. Quem sou eu, pecador, para ser co-herdeiro de Cristo dentro dessa família? Mas a Bíblia está declarando isso. A palavra inspirada pelo Espírito Santo. Precisamos também
observar um pouco sobre essa palavra adoção. É um termo bastante conhecido no dia a dia. É receber dentro de uma família uma pessoa de fora, que geralmente não tem nenhuma influência. É um ato de amor, mas um ato de recebimento, de inclusão mesmo. Mas há um fator além disso. Na situação da família romana, comparado com a família judaica. Na estrutura da família judaica, o primogênito era o mais privilegiado. Recebia a porção dobrada do pai na herança e tinha outras considerações especiais. A gente vê isso no Antigo Testamento, até com resultados negativos às vezes. Mas no sistema romano não tinha nada disso não. Alguém adotado numa família ficou igual mesmo com os outros. E Deus está querendo que nós entendamos isso assim. O contexto era isso. Os romanos que estavam recebendo inicialmente esta epístola e depois, evidentemente, veio para nós. E essa última parte do versículo 17, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Talvez não estejamos sofrendo hoje, mas entendemos que existe sofrimento nesse mundo por parte de pessoas que se identificam com Jesus. Por exemplo, existe aquele caso triste de um pastor norte-americano preso na Turquia já há alguns anos e virou caso internacional. Conflito entre os dois pastores e ele acusado de ser espião quando ele estava lá simplesmente ministrando a palavra. Certamente sofrimento para ele e para a família. E quantos cristãos estão nas prisões hoje simplesmente por causa da sua fé? É verdade que no momento nós temos liberdade no Brasil, mas até quando? Nós fomos ontem à noite na igreja do ACUP e andamos com um motorista crente. E ele estava lamentando certas tendências aqui no Brasil, por exemplo, aquele kit homossexual que estão querendo instalar nos colégios, que por enquanto tem havido resistência, mas mais dia menos dia eu creio que isso vai acontecer. Vai ser instalado. Eu citei para ele, por exemplo, a situação da igreja do CIA, onde funciona um colégio municipal no patrimônio da igreja. A igreja não tem mais parte, não tem mais voz na administração, mas está funcionando lá com o nome Instituto Batista de Educação. Imaginemos se esse tipo de ensinamento chegar um dia, a igreja terá de tomar uma atitude dura, sim, mas necessária, para manter seu testemunho. Mas de qualquer maneira, embora não estejamos todos sofrendo, e sabemos que tem irmãos na igreja sofrendo com problemas de saúde, com isso, aquilo e tal, nós nos identificamos com o sofrimento de Jesus na cruz quando aceitamos aquele sacrifício. Não há uma separação. E assim então nós temos essa herança de co-herdeiros com Ele. Esse tema de sofrimento então surge nos versículos seguintes. 18. Porque para mim
Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mais um contraste. Como a Bíblia é uma bênção, ensinando por esses contrastes também. Nós que tivemos o privilégio de assistir o Congresso das Senhoras, poucas semanas atrás, ouvimos uma mensagem maravilhosa pela querida irmã Ingrid, tratando exatamente desse tema, apresentando um ou outro tipo de sofrimento, mas sempre voltando para o outro lado. Mas será assim no porvir. Será assim quando chegarmos à presença do Senhor. E isso sempre deve nos animar, nos dar força para a gente enfrentar as dificuldades que possam surgir. Porque a afirmação aqui que esses sofrimentos não podem ser comparados, não há comparação, há um contraste sim. Mas tratar de igual por igual, não é o caso de jeito nenhum. Versículo 19 traz mais uma dessas palavras que eu gosto. É verdade que eu era jornalista, mexia com palavras muitos anos, então talvez por isso eu seja mais consciente, não é? Mas vejam aí, a ardente expectativa, ardente, coisa queimando, coisa forte, coisa absoluta, ardente expectativa. Não é uma expectativa branda, mais ou menos, talvez, nada disso não. Mas com esse vigor, a ardente expectativa da criança aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós entendemos o livro de Gênesis, que Deus criou esse mundo com perfeição. Mas foi amaldiçoado por causa do pecado que entrou. E continua assim até hoje. E inclusive, Paulo vai tratar com mais detalhes isso nos versículos seguintes. Mas a criação está aguardando a transformação. Se é difícil hoje, vai piorar muito. A gente vê essas notícias, saiu hoje de manhã de outro terremoto na Indonésia, parece que foi o terceiro terremoto dentro de uma semana. A gente vê as cenas de enchentes, de incêndios, e tantas outras coisas acontecendo na face da terra, mostrando que a criação sofre. E o versículo 20 explica mais um pouco disso, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Podemos até estranhar um pouco, a criação fica vaidosa? Como é que pode? Não, simplesmente Deus aqui está criando uma característica humana para a criação, para a gente entender melhor. A criação nos oferece tanta coisa bonita, mas no meio disso tem suas limitações, seus poréns, exatamente por causa dessa maldição que chegou sobre a face da terra. Mesmo assim, não foi ela que se corrompeu, mas Deus que pronunciou essa sentença sobre a criação. 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Haverá uma remissão da criação. Ultimamente nos cultos nós estamos lendo pelo livro de Apocalipse, tratando vários assuntos terríveis que vão acontecer na face da terra, e haverá finalmente aquela destruição. Haverá novo céu e nova terra, mas a criação terá de passar por aquilo primeiro. No clube inglês nós temos estudado sobre o milênio, com o mundo já transformado. Mas até então, vai haver coisa muito pior do que estamos vendo hoje em dia. E também a gente se entristece com o próprio tratamento que o homem faz da criação. Quando eu vejo, por exemplo, essas cenas nas notícias de lixo jogado pelas ruas e tudo isso, eu fico zombando praticamente, perguntando a Mavis, quem está fazendo isso? É o prefeito? Não, é o povo que mora lá. E os homens também poluindo os rios, os mares, estragando as florestas e tudo mais. Mas a criação vai se recuperar disso um dia. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Até agora, naquele tempo, imagine hoje. As angústias que a criação passa, gemendo, de novo, aplicando um sentido de pessoa, embora a criação não seja pessoa, mas certamente os sofrimentos da criação justificam uma palavra assim. Suporta angústias. 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Alguém pode, mas peraí, pastor, nós não lemos já no versículo anterior que fomos adotados? Fomos sim, mas isso aqui está falando do cumprimento, do processo completo. O que nós temos hoje em dia praticamente é o documento, não é? Fomos adotados, mas não estamos lá. Não estamos no destino final. E aqui está tratando disso. E enquanto nós não chegarmos lá, sentimos também essa necessidade de gemer, não só pelos sofrimentos existentes, mas pela luta que temos com o pecado, pelo mundo em que nós estamos submersos. A gente cansa de ouvir cada vez mais uma história de corrupção e tudo isso e tal. Até quando? Será que vai parar isso? Infelizmente não. Nesse presente século não vai. Então nós temos razão realmente de estarmos gemendo. Mas nós temos também outra função do Espírito Santo, que serve como primícias, como entrada para aquilo que nós receberemos em plenitude mais tarde. Hoje de manhã nós observamos várias funções do Espírito Santo, que vou repetir para nossa memória e também para quem não veio hoje de manhã. Ele estava presente na vinda de Jesus do céu para a terra. Ele é quem nos convence.
do pecado para que aceitemos a Cristo, quer dizer, ele está envolvido efetivamente. Ele trouxe Jesus de lá para cá e ele está envolvido na nossa ida de cá para lá. Ele estava ativo na ressurreição de Jesus e continua também ativo nessas funções que nós estamos vendo nessa noite, esta adoção. E tanto mais, habitando nós, guiando, como nós lemos hoje, de maneiras que nós não devemos seguir a igreja conservadora do passado, que praticamente escondeu o Espírito Santo. Achava que se alguém falasse Espírito Santo num culto batista era pentecostal. Não, mas chegou a isso, irmãos. Eu fui criado nesse ambiente. Quase não se falava Espírito Santo na nossa igreja, por meio disso. E um erro certamente não justifica outro. E nós temos essa abundância de conhecimento sobre o Espírito Santo aqui nesse capítulo 8 de Romanos. 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Esperança é uma palavra bonita. Anos atrás, antes da nossa vinda para o Brasil, a Convenção Batista Brasileira fez uma grande campanha em cima da frase Cristo, a única esperança. Uma frase que merece até hoje, tem um hino, não é, irmã? Para isso. Tem um hino no cantor cristão. Mas a esperança baseada em Cristo é o Espírito Santo que está estimulando. A ideia da esperança não é longe de nós, não. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos a alegria de ver vários casais na fase da esperança. Vários formatos de barriga, e datas e tudo isso. Me lembro quando a nossa primeira estava para chegar. Naquele tempo não se sabia se era menino ou mulher, não, viu? Nós fomos até o hospital e ficamos aguardando algumas horas lá com um livro de nomes. Então a gente escolheu alguns nomes de menino e de menina. Mas tinha esperança que no momento certo seria ou ele ou ela, e nós recebemos a bela Esther. Esperança, tão comum na vida, mas que não deve ser diminuída de maneira alguma na área espiritual. Esperança é de algo, como diz aqui, que a gente não pode enxergar. Isso acompanha bem, por exemplo, capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e esperança andam juntos assim. E tanto uma como a outra se baseiam simplesmente em coisas invisíveis, mas coisas prometidas, o que tem aqui na Bíblia. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. Nós não sabemos quando Deus vai fazer certas coisas. Oramos, pedimos ou marcamos até metas e tudo isso. Mas a parte do cumprimento cabe a Ele.
Como no passado, alguns grupos religiosos marcaram a data da vinda de Jesus. Evidentemente não deu certo. Tinha um até que marcou 2 vezes, depois disso nunca mais fez também. Tem áreas reservadas a Deus, mas nós devemos estar adorando a Ele, confiando nele, para Ele agir justamente naquela hora, naquele dia, naquele momento, naquele jeito, para recebermos o cumprimento da esperança. Nós louvamos a Deus pelo ensinamento bíblico prático para as nossas vidas. E nós devemos estar vivendo isso no dia a dia, a esperança que nós temos da vinda de Jesus, a esperança que temos no novo céu, na nova terra, e também redimindo o tempo, compartilhando essa mensagem da salvação, da esperança, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós estamos cercados por pessoas desse tipo. Mavis e eu andamos muito agora de Uber, de 99, de táxi, tudo isso. E parece que entre os vários motoristas, esse de sábado foi o primeiro crente. Entre os vários que já nos pegaram. E a gente está encarando aquilo como um ministério de folheto e tudo mais. Mas imagine, se entre os taxistas tem pouco, o mundo de modo geral. Irmãos, a mensagem é gloriosa e que não fique escondida e sim espalhada por meio de nós. Amado Pai, damos-te graças pela Tua palavra, damos-te graças pelo Teu Espírito Santo, tão atuante em nossas vidas no dia a dia, tão atuante nos processos mencionados, tão atuante no futuro também. Ó Pai, nós te damos graças pela tua palavra que Ele inspirou, pela Tua palavra que Ele orienta na pregação, no ensino. E ó Pai, que nós, como ouvintes, possamos não só ouvir, e sim, ó Deus, compreender, aplicar e viver. Damos-te graças por Ti, Abba, Pai, o Teu desejo de nos receber, a Tua família nessa maneira. Damos-te graças pelo Teu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E ó Deus, nós Te louvamos, porque fazemos parte da Tua família. Em nome de Cristo, amém.